Gravando. Fala galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula, agora para tratar especificamente de técnicas de ataque Man in the Middle, beleza? Assunto esse aí que, acho que se eu não me engano, é o 1.6 aí do teu edital, vou até conferir, deixa eu conferir aqui se realmente é o 1.6. 1.6, técnicas de ataque Man in the Middle. A gente vai, né, explorar um pouco mais, né, até para vocês conseguirem memorizar ainda mais essas técnicas, certo? E já de cara eu trouxe uma questão aí um pouco até polêmica, né? Porque hoje em dia, né, a gente já pode dizer que temos dois tipos de gabarito aqui, tá? Questão antiga aí da banca 6 de Gran Rio, tá? Para prova aí do IBGE, analista de suporte à comunicação de rede, beleza? Em que fala do ataque DDoS, beleza? Não é efetivamente um ataque de main the middle, mas eu estou fazendo uma remissão a um conteúdo já explorado, beleza? Para quem chegou agora, se você realmente chegou nesse vídeo agora, essa é a sexta aula de uma série de bateria aí de videoaulas, né, com o objetivo de focar efetivamente no concurso do BNDES para o cargo de cibersegurança, beleza? Então, se realmente aí no teu concurso, né, seja em qualquer outra prova que você for fazer e cair técnicas de ataque man in the middle, saiba que esse é o local certo, beleza, galera? Então, deixa eu habilitar aqui, tá? Tô vendo aqui que você já tá gravando, então a gente vai dar continuidade aí a resolver essas questões. Eu trouxe em torno de, vamos ver aqui novamente, como de costume, 12 questões. 12 questões? Isso. 12 questões aí criadas, tá bom? Para a gente poder debater, massificar, né? Memorizar todo esse conteúdo, beleza? Então, deixa eu sair da frente, como de costume, tá bom? Para eu não atrapalhar vocês. E simbora, vamos lá. Bom, galera, já de cara, atenção. Já quero trazer isso aqui para vocês. Por quê? Em um ataque, vamos lá, vamos resolver essa questão aqui. Deixa eu colocar aqui a cor da caneta. Beleza? Simbora. Em um ataque de DDoS, um grande número de hosts, ou seja, a gente já viu esse conteúdo nos ataques de DDoS, tá? Ataques distribuídos, tá? Os ataques distribuídos, beleza? A gente já viu a natureza desse ataque, sabe como que é feito a combinação das flags ali para poder realizar o ataque efetivamente e ter realmente ali o ataque bem sucedido, beleza? Em um ataque DDoS, um grande número de hosts comprometidos, ou seja, se eles são comprometidos, são hosts, digamos assim, zumbis ou escravos, beleza? É reunido para enviar pacotes inúteis. Num ataque de inundação, sim, como a gente já viu, inclusive, nas aulas anteriores, beleza? O tipo de mensagem enviada pelos hosts escravos e o tipo de endereço IP de origem, que a gente já viu que o IP de origem ele é forjado, tá? Ou seja, ele é modificado, ele é alterado, ele é modificado, beleza? Isso é padrão da anatomia de um ataque DDoS, modificar o endereço IP de origem. Tá? Presente nos pacotes de destino ao alvo, respectivamente, são. Beleza? E aí? Qual que vocês acham? No ataque de inundação, sim. Ou seja, a utilização da flag, sim. O tipo de mensagem enviada pelos hosts escravos e o tipo de endereço IP de origem presentes nos pacotes destinados ao alvo, respectivamente, são. Ou seja, o gabarito aqui, já de cara, é sim do TCP e o endereço IP de origem falso, beleza? Só que, o que ele está querendo dizer com isso? Imagina aqui que você tem um atacante e esse atacante, olha que interessante, o que ele está querendo dizer naquela época, em 2013. 2013, a anatomia do ataque era esse. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que ele comprometeu diversos hosts, diversas máquinas, seja servidor, beleza? Servidores intermediários, digamos assim, e criou uma botnet, digamos, né? Ou seja, aqui são estações ou até mesmo servidores
milhões de servidores, milhões de estações escravas, ou que a gente chama de zumbis, para exclusivamente emitir um determinado tipo de ataque a um site. Por exemplo, imagina aqui que a gente tem um site onde ele envia um pacote a esses servidores intermediários, um pacote com a flag SYN. E na aula passada, eu mencionei, né, nas aulas passadas, a gente mencionou uma característica, uma das novas características atualmente num ataque DDoS, que é o seguinte: toda essa rede de computadores, toda essa rede de servidores zumbis, servidores escravos, eles vão enviar uma série de pacotes, milhões de pacotes com um único destino, que é justamente esse servidor, esse site, beleza? E vão enviar uma série de pacotes enormes, na verdade, né? Ou seja, amplificados, né? Refletidos, beleza? E esses pacotes, eles podem usar a flag SYN mais ACK, beleza? Professor, aqui no caso o gabarito naquela época, em 2013, tá? Tava dando como SYN, ou seja, ele iniciou efetivamente com a flag SYN e ele está considerando que o tipo de mensagem enviada pelos hosts escravos, ou seja, esses caras aqui, ó, esses caras aqui, esse cara aqui, esse cara aqui e esse cara aqui, todos esses caras intermediários que são escravos, ele está considerando em 2013, olha a anatomia, em 2013, se utilizando de pacote não SYN ACK, mas sim pacotes do tipo SYN. Beleza? Ou seja, eles recebiam esses pacotes SYN e replicavam esse próprio pacote SYN com destino ao site aí da vítima, beleza? Só que, olha essa matéria aqui. Eu trouxe, inclusive, essa matéria de propósito para a gente poder ter uma noção da evolução do ataque, tá? Isso que eu quero que vocês tenham em mente. Olha isso aqui. Isso aqui é uma matéria da própria Microsoft, que foi lançada em 23 de maio de 2022. Prestem bem atenção, a gente está em 2024. Mas em 2022 já se utilizava esse tipo de ataque, que é justamente esse aqui, ó. Imagina o que ele está querendo dizer aqui. Ele tem um atacante que ele vai espufar um IP, ou seja, ele vai modificar um IP, vai enviar um pacote efetivamente, né? Opa, deixa eu colocar aqui a caneta. Ele vai enviar um pacote para esses refletores, beleza? Isso em 2013, a anatomia era mandar um pacote SYN, e esses refletores, em 2013, levavam em consideração o quê? A replicação do pacote SYN, beleza? A replicação do pacote SYN. Porém, em 2022, a própria Microsoft fala de uma nova anatomia, que é o quê? Não mais a flag desses refletores, ou seja, desses escravos aqui. Isso aqui é um servidor escravo. Esse aqui é um servidor domado, tá? Esse aqui é um servidor zumbi, beleza? Ele, efetivamente, hoje, atualmente, ele manda não apenas flags, pacotes com a flag SYN ativada, mas sim a SYN/ACK, beleza? Tranquilo? Ou seja, esse servidor refletor, hoje, ele já consegue atingir essa VM, essa estação de trabalho, esse servidor-alvo, com a flag SYN/ACK, beleza? Então, o que isso quer dizer? Que a própria Microsoft fala sobre isso. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Ataques de amplificação. Cara, preste bem atenção nisso, tá? Ataques de amplificação de UDP e TCP. O que ele fala? Enquanto o UDP... Opa, deixa eu botar aqui a cor vermelha. Em que ele está falando? Enquanto o UDP facilita o lançamento de ataques de amplificação, ou seja, até mesmo aqueles de reflexão, amplificação refletida, o TCP, preste bem atenção, o TCP tem um handshake de 3 vias, ou seja, o SYN sendo enviado, o SYN/ACK sendo retornado e logo depois o ACK retornando para o alvo, beleza? E fechando o three-way de 3 vias, beleza?
Preste bem atenção. Tem um handshake de 3 vias, que é esse carinha aqui, não esqueça, beleza? Que complica os ataques de falsificação. Como resultado, a falsificação do endereço IP de origem é restrita ao início do handshake. Embora o handshake TCP permita a reflexão, olha isso, embora, ele está falando dessa limitação, embora o handshake TCP permita essa reflexão, que reflexão é essa? De enviar justamente os servidores intermediários enviarem o SYN ACK. Ele não permite uma amplificação fácil, ou seja, é difícil fazer isso. É difícil você pegar esses servidores intermediários e inundar o alvo com pacotes com flag SYN ACK, beleza? Aí ele fala, pois a resposta TCP SYN ACK não é maior que o TCP SYN, beleza? Além disso, como a resposta SYN ACK é enviada ao alvo, o invasor nunca a recebe e não pode aprender as informações críticas contidas no TCP SYN ACK necessárias para concluir o próprio handshake de 3 vias com êxito para continuar fazendo solicitações em nome do alvo. Cara, preste bem atenção. Olha isso. Aí aqui ele está mostrando, beleza? O atacante manda o SYN, esse servidor intermediário, que é o refletor ou o amplificador, tenta enviar o SYN ACK e existe uma limitação, tá? Ou seja, o pacote ele vai parar no alvo, tá? Tranquilo? Só que nos últimos anos, ou seja, isso já em 2022, naquela época, a gente está em 2024, nos últimos anos, no entanto, a própria Microsoft já está percebendo isso, beleza? Ataques de reflexão, de amplificação baseadas em TCP começaram a surgir, beleza? Ou seja, baseadas em TCP no que diz respeito a flag SYN ACK, beleza? E que ele chama isso de um exemplo, ó, um exemplo de bombardeio de tapete TCP. Olha isso, é a reflexão SYN ACK. Ou seja, a própria Microsoft em 2022 já reconhecendo que essa anatomia ela mudou. Essa anatomia mudou porque toda essa rede de refletores aqui, de máquinas zumbis, de máquinas escravas, já consegue, tá, brilhantemente enviar as flags SYN ACK para os diversos alvos, beleza? Tranquilo? Ou seja, isso ela já está percebendo na própria infraestrutura da Azure, da própria plataforma de nuvem dela, beleza? Então ela tem propriedade para falar, beleza? Um exemplo de bombardeio de tapete, e esse ataque é chamado exatamente disso, bombardeio de tapete TCP é a reflexão SYN ACK, em que o invasor envia um SYN falsificado, ou seja, volta aqui, ele envia um SYN falsificado, beleza? Para uma ampla variedade de refletores aleatórios ou pré-selecionado. Nesse ataque, a amplificação é resultado de refletores que retransmitem o que? SYN ACK, quando não obtém uma resposta, beleza? Então, voltando aqui na questão, se fosse hoje, certamente a questão ela até poderia teria uma possibilidade maior de ser anulada, porque ela poderia ter 2 respostas, beleza? 2 respostas por conta disso, tá? Hoje os ataques já se aperfeiçoaram, tá? Obviamente que o IP de origem ele ainda continuará sendo falsificado, porém com uma brilhante ideia aí dos atacantes de alterarem a flag, não usarem apenas a flag SYN, mas sim a SYN ACK, beleza? Tranquilo? Obviamente que naquela época, em 2013, talvez a banca tenha usado bastante o exemplo dos ataques de DDoS naquela época, porém hoje, cara, em 2024, os ataques já se atualizaram, beleza? Então a gente tem hoje a anatomia de ataque de DDoS com retransmissões por parte dos refletores de pacote SYN ACK, pacote com flag SYN ACK, beleza? Tranquilo? Vale a pena essa explanação aí antes da gente adentrar as técnicas de ataque man in the middle, beleza? Tranquilo? Simbora, vamos continuar aqui, tá? Questão de número 1. Um atacante deseja capturar e analisar pacotes de dados em uma rede sem alterar o tráfego. Qual é a técnica de ataque man in the middle ele está utilizando? Galera, já de cara é o sniffing,
beleza? Ou seja, falou em captura, falou em análise de pacote e sem modificar, ou seja, sem injetar de forma ativa, né? Ou seja, aqui eu estou de forma passiva, né? Sem alterar o tráfego, beleza? Então a gente está tratando basicamente do sniffing, beleza? Tranquilo? Sem muito rodeio aqui, tá? Até porque o sniffing é justamente essa técnica de capturar, analisar pacotes transmitido em uma rede sem alterar o tráfego, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Questão de número 2. Durante um ataque onde um atacante manipula mensagens ARP, para associar o seu endereço MAC ao IP legítimo, ou seja, ele está se tornando de forma enganosa a alguém legítimo na rede, para justamente ludibriar as máquinas que estão enviando pacotes na rede, beleza? Tranquilo? Então, repetindo, durante um ataque onde um atacante manipula mensagens ARP para associar o seu endereço da placa de rede, o endereço MAC, a um IP legítimo, ou seja, imagina que eu tenho, digamos aqui, um notebook, a pessoa está usando ali o seu notebook, beleza? E essa pessoa está se conectando via Wi-Fi a um roteador da tua operadora aí, beleza? E aqui ele te envia diretamente para o quê? Para a internet. E o que a questão está falando? Que o atacante ele manipula mensagens ARPs para quê? Para que efetivamente? Ou seja, imagina que aqui no meio do caminho tem um atacante enviando mensagens ARP para todo mundo, beleza? Onde ele manipula a tabela ARP desse cara aqui e, obviamente, desse cara aqui também, beleza? Onde ele vai fazer o seguinte, o vítima, digamos assim, o IP do teu gateway, ou seja, do teu roteador que vai te levar para a internet, é 192.168.0.1, beleza? Sei que você se conecta e tem configurado aí na sua placa de rede o endereço IP 192.168.0.1, beleza? Só que agora eu estou forjando o endereço, eu estou envenenando a sua tabela ARP de tal modo que, na verdade, o MAC correspondente a 192.168.0.1, na verdade, não é esse cara aqui não é um MAC do roteador não. É o meu MAC efetivamente da minha máquina, beleza? Ou seja, a partir desse momento, tudo que todo o tráfego que tiver destino a uma outra rede, a internet, por exemplo, ou uma outra subrede, né, e que tem que passar pelo gateway, vai passar por esse cara aqui primeiro. Beleza? Vai passar por esse cara, ou seja, todo o tráfego que sair da vítima vai ser direcionado para o atacante, ao invés de passar pelo endereço de gateway, beleza? E existe uma técnica para isso. Qual é a técnica que envenena a tabela ARP de uma vítima, ou seja, que associa o seu endereço MAC a um IP legítimo, a um IP de um roteador, por exemplo, a um IP de qualquer outra máquina? É o ARP spoofing, ou seja, justamente essa modificação, né? Ou seja, o ARP spoofing é a técnica de ataque main in the middle. Jamais esqueça isso, tá? Tô aqui martelando isso para você não esquecer de jeito nenhum. Onde o atacante ele envia respostas ARPs falsas para justamente associar o seu próprio MAC a um IP de um dispositivo legítimo, no caso um roteador aqui no exemplo, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, questão de número 3. Qual ataque utiliza a técnica de falsificação? Falsificação de DNS para o quê? Para redirecionar. Falou em falsificação, cara, já tem que vir na mente spoofing, beleza? Não esqueça disso. Se falou DNS, é o próprio DNS, beleza? Ou seja, o DNS spoof ele envolve realmente essa falsificação de respostas para redirecionar
né, usuários para sites maliciosos, tranquilo? Ou seja, é interessante isso porque o DNS spoofing, ele intercepta essa comunicação DNS entre um cliente e um servidor DNS, obviamente, e responde com informações falsas. Ou seja, ele no meio do caminho, ele consegue te direcionar, né, te dar uma informação errônea. Tá? Ou seja, o atacante ele finge ser o próprio servidor DNS legítimo e fornece uma resposta DNS errada, né, para a vítima, direcionando essa vítima para outros endereços IPs. Tá? E aqui é interessante porque no DNS spoof ele não modifica nada. Ele não modifica o conteúdo da mensagem, digamos assim. Por exemplo, imagina que você está aqui, você é a vítima, tá? E você quer acessar o site do Globo.com, digamos, tá? Vamos lá, Globo.com, tranquilo? E imagina que só um exemplo, tá? Imagina que o IP do Globo.com, né, na internet seja 177.71.81.90. Beleza? Imagina, só um exemplo. E aí você tem aí o seu roteador, o seu notebook conectado a um roteador na rede, com algumas portas ali, tá? E esse roteador te leva para o quê? Para a internet. E por meio da internet, em tese, você conseguiria chegar nesse Globo.com, mas você só consegue chegar no Globo.com porque a sua operadora te fornece um servidor DNS. Um servidor DNS, onde, a partir do momento que você, vítima, digita no seu navegador globo.com, você, na verdade, está perguntando primeiro, antes de fazer conexão com o globo.com, você está perguntando para o servidor DNS da tua operadora, o servidor DNS da Claro, Vivo, Oi, seja qual for a operadora, você está perguntando, olha, eu quero resolver o globo.com, qual é o IP dele? Aí, lá na tabela de cache dele, né, vai ter lá o globo.com, o endereço IP dele é 177.71.81.90, tá? A partir desse momento, esse servidor DNS vai responder como se fosse uma resposta em DNS, beleza? Quando chegar aqui, vai chegar com uma resposta DNS do seguinte, olha, esse Globo.com, na verdade o endereço dele é 177.71.81.90, ou seja, a partir desse momento você consegue fechar a comunicação diretamente com o Globo.com, ou seja, você, vítima, tá? Você, vítima, fecha a conexão direta com o Globo.com, tá? Logo após receber essa resposta DNS. Quando você tem a figura do DNS spoofing, ou seja, um outro usuário na rede aqui, você tem um atacante que ele, de certa forma, vai interceptar, ele vai ficar de olho em você, tá bom? Vai interceptar e ele vai ver, chegou uma resposta, né, uma requisição de DNS. Deixa eu pegar esse pacote que saiu da minha vítima, eu vou pegar e eu mesmo vou dizer que o Globo.com não é 177.71.81.90. Na verdade, ele é 200.159.128.89. Ou seja, quem é esse cara? É um outro servidor na internet falsificado. Beleza? 200.159.128.89. Beleza? Ou seja, a partir desse momento, esse atacante responde por meio de respostas DNS de volta para a vítima. Aí a vítima, opa, realmente, eu perguntei qual é o endereço IP do Globo.com e retornou 200.159.128.189. Aí, a partir desse momento, efetivamente, né, ela é redirecionada. Beleza? A vítima é redirecionada para um outro site falsificado, beleza? Mas isso aqui é a técnica do DNS spoofing. Porém, o DNS spoof, ele não modifica
efetivamente, né, o conteúdo dessa mensagem, certo? Ele, na verdade, está te entregando um outro tipo de resposta. Ou seja, o que eu quero dizer é que o DNS Spoof ele não altera, não modifica conteúdos do site. O site do Globo.com está aqui, ó, intacto. Beleza? Só que ele te redireciona para um outro site falso. Tranquilo? Beleza? Então, questão de número 3 aí, efetivamente, é o DNS Spoofing, tá? Vamos lá. Questão de número 4. Deixa eu descer um pouco mais aqui. Questão de número 4. Deixa eu alterar aqui. Vamos embora. Qual técnica de man in the middle, abreviação de man in the middle, permite que um atacante capture dados transmitidos em uma rede, como senhas, mensagens, sem alterar o conteúdo, novamente, sem alterar o conteúdo. Já de cara é o sniffing, beleza? Tranquilo? Usado para capturar e analisar pacotes de dados sem alterar, ou seja, sem um tipo de intervenção ativa, tá? Ou seja, sem isso aqui. Não tem. A intervenção, na verdade, é passiva. Ele só está coletando, só está analisando, só está capturando pacote. Beleza? Questão de número 4. Um atacante realiza... Perdão, questão de número 5. Questão de número 5. Um atacante realiza um ataque onde falsifica respostas ARP. Porra, falou em falsificar, nunca mais esqueça disso. Falou em falsificar respostas ARP para redirecionar pacotes de dados para o seu próprio dispositivo antes que eles sejam entregues ao destino correto. Cara, já de cara é o ARP Spoof. Vai sem medo, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Questão de número 6. Um atacante que realiza um ataque man in the middle e altera o registro DNS para que um domínio legítimo aponte para um servidor controlado por ele, está usando qual tipo de técnica de ataque aí, beleza? Galera, redirecionamento de DNS é DNS spoofing. Spoof lembra a modificação, forjar, né? Modificar, alterar, beleza? Registros DNS, tá? Ou seja, o DNS spoofing, como no exemplo anterior, a gente envolve o que? Manipulação de registro DNS para justamente redirecionar. Essa é a palavra. Redirecionar o tráfego, né? O tráfego para outros destinos, tá? Para servidores maliciosos. Cara, isso são questões que você jamais deve errar. São questões assim dadas, beleza? Então é importante aqui trazer para massificar isso. Questão 7. Durante uma análise de um ataque, é identificado que um atacante está injetando pacotes ARP falsificados para desviar o tráfego de rede, ou seja, falou em pacotes ARP sendo injetados na rede. Jamais esqueça, cara. ARP, spoof, beleza? Vamos lá. Estou massificando, né, aos poucos, justamente esse entendimento para realmente você não esquecer isso na hora da prova, seja do BNDES, seja em qualquer outro concurso, beleza? Na área de TI, principalmente que caia esse assunto. Tranquilo? Vamos lá, questão de número 8. Questão de número 8, essa é boa. Durante uma auditoria de segurança em uma rede corporativa, o analista de segurança detectou que um atacante estava interceptando e manipulando comunicações entre dois sistemas usando uma técnica de man in the middle. Imagina que a gente tem dois sistemas, esse cara aqui está fazendo comunicação e tem uma terceira pessoa aqui, tranquilo? Capturando justamente esse tráfego. Beleza? Interceptando e manipulando essas comunicações entre dois sistemas. Essa técnica permitia ao invasor ler e modificar os dados trafegados sem que as partes envolvidas percebessem. Qual das seguintes técnicas é mais provável ter sido utilizado pelo invasor nesse cenário? Imagina dois sistemas
HTTPS aqui, HTTPS aqui, dois sistemas, sistema B e sistema A, beleza? E aqui está o atacante. Tranquilo? Qual das técnicas abaixo é mais provável? Vamos lá. Packet flooding, flooding de pacotes, inundar pacotes na rede? Cara, não tem a ver. É uma técnica usada para realizar ataques de negação de serviço, DOS ou DDoS, né? Então já não seria isso aqui, tá bom? IP spoofing, e aí? IP spoofing, forjar um endereço, modificar o endereço IP, é uma técnica que o invasor altera o endereço IP de origem, ou seja, eu estou alterando IP de origem. Modificado, não teria nada a ver com o nosso enunciado, beleza? Então não tem como ser isso. Session hijacking, ou seja, é o sequestro da questão, da sessão, perdão, beleza? Isso, ou seja, isso aqui é a interceptação e uso de sessões legítimas, tá? Para obter acesso não autorizado, mas não permite o que? A modificação contínua dos dados. É isso que eu quero te mostrar. O sequestro de sessão, ele intercepta a sessão, mas ele não modifica nada. Aqui ele já está modificando. Então, o sequestro da sessão, ele acaba, na natureza do ataque, se limitando à interceptação e uso dessa sessão legítima, tá? Para obter um acesso não autorizado, mas não permite a modificação em si. Porque se ele modificar o dado, se ele está sequestrando, imagina que ele está sequestrando um token. A ideia do sequestro do token, por exemplo, é utilizar esse token em outros casos, para se manter a sessão ativa. A sessão ativa. Afinal de contas, se ele modificar um caractere desse token, o servidor de destino já não vai deixar mais ele ter o acesso. Beleza? Porque foi modificado, foi alterado, foi interceptado, tá? Então, nessa técnica de sequestro de sessão, é extremamente importante o quê? Que há uma interceptação, beleza, perfeito, para uso de sessões legítimas para obter um acesso, mas ele não permite a modificação contínua dos dados, tá? Entre duas partes, beleza? Agora, então, na anatomia do ataque, a gente parte para outra. SSL strip, olha que interessante, isso aqui é o nosso gabarito, por quê? SSL strip é uma técnica de ataque main in the middle, onde o invasor ele vai, digamos assim, forçar a ser realizada uma comunicação HTTP, por exemplo, né? Aqui eu estou usando S, mas na verdade pode ser até o HTTP, né? Permitindo que a interceptação e modificação dos dados, tá bom? Ou seja, aqui eu tenho a interceptação na anatomia do ataque, tá? Mas o que? A modificação. Ao contrário do sequestro da sessão, que aqui eu tenho o que? A interceptação. Porém, na anatomia de um ataque de sequestro de sessão, se eu modificar justamente esse token de autorização, eu vou perder o acesso, tá? Dependendo do sistema. Então é muito crítico você afirmar que se você modificar em cima desse ataque, você vai manter o tipo de acesso entre esses dois sistemas, beleza? Então preste bem atenção. O SSL strip é uma técnica de ataque main in the middle, onde o invasor ele vai forçar a comunicação a ser realizada via HTTP, permitindo que a interceptação e modificação dos dados, tá? Meio que ela vai remover a camada de segurança SSL, ela consegue. O SSL strip ele vai remover a camada de segurança, que é o SSL, o TLS ali, sem o conhecimento do usuário, facilitando justamente o que? A captura. Ou seja, aqui realmente tem a captura das informações sensíveis. Beleza? Já anota aí no seu caderno esse tipo de ataque. MAC spoofing é realmente ali o atacante ele alterar o endereço MAC de um dispositivo para contornar filtros de segurança, tá? Mas não está relacionado diretamente a uma possível interceptação e manipulação dos dados em trânsito. Tranquilo? Beleza? Questão de número 8, vamos lá. Perdão, questão de número 9.
Um usuário está conectado a uma rede Wi-Fi pública. Olha, essa questão aqui ela é muito interessante. Vamos lá. Wi-Fi pública em um café e percebe, preste bem atenção, você está no Wi-Fi pública e percebe que o seu navegador está exibindo anúncios estranhos, tá? Em sites que normalmente não contém publicidade. Imagina, tu está acostumado a acessar o Globo.com o tempo todo, está acostumado a acessar o terra.com.br o tempo todo, você está acostumado a acessar o site, sei lá, da hotmart.com.br, né? Qualquer outro site. E você está acessando esse mesmo site e começa a perceber ali uns anúncios, né? Umas imagens na tela, né? Dentro do site, né? No corpo do site, né? Enfim. E você percebe que o navegador está exibindo anúncios estranhos em sites que normalmente não contêm publicidade. Tem alguma coisa estranha. Afinal de contas, você está numa rede Wi-Fi aberta. Após a análise, foi descoberto que um atacante estava usando um ataque man in the middle, ou seja, ele estava interceptando essa mensagem para injetar, preste bem atenção. Lembra do DNS spoofing? No DNS spoofing, a gente tem o que? O redirecionamento. Beleza? A gente tem o redirecionamento do que? Da vítima para outros sites. O DNS spoof ele não modifica o site, ou seja, aqui ele já está injetando. É um ataque tão sofisticado de man in the middle que ele já está modificando. Ele, além de ele interceptar, olha que interessante. Além dele interceptar, ele está o que? Injetando, modificando o conteúdo da mensagem, cara. Beleza? Tranquilo? Então, que tipo de ataque seria esse? Né? Qual tipo de ataque? Seria o DNS spoof? Não, o DNS spoof ele redireciona. Ou seja, eu tenho a vítima aqui, onde ela quer acessar o globo.com. Beleza? Em tese, a linha normal é a origem ou a vítima fazer acesso direto ao quê? Ao Globo.com. Obviamente que ela vai consultar lá o servidor DNS da operadora, beleza? Ela faz essa consulta primeiro, o DNS responde, ó, o IP é tal. Então aí ela faz a comunicação direta. Isso é o DNS spoofing, ou seja, ocorre o que? É o redirecionamento. Isso aqui é o redirecionamento, beleza? O DNS, ele é o que? É um cara aqui que está no meio, que consegue, de certa forma, pegar esse conteúdo e responder por meio de uma resposta DNS, beleza? Informando para a vítima que não é mais o Globo.com, beleza? Ou seja, esse caminho aqui a vítima não vai fazer. Ela vai fazer o quê? Ele vai fazer redirecionamento para um outro site falso. Isso que eu quero que você entenda, tá? O DNS spoof faz o redirecionamento, jamais esqueça isso, beleza? Farm. Farm é uma técnica que redireciona os usuários para sites maliciosos através de quê? Manipulações de DNS também, tá? Ou seja, mas não é utilizada para modificar conteúdos, ou seja, farm aí é um outro redirecionamento. Também, não esqueça disso, através de manipulação de resoluções de DNS, tá? O que isso significa, né? O farm ele pode atacar, digamos assim, como é que eu posso falar? Ou por um envenenamento de DNS ou por um código malicioso também, tá bom? HTTP spoofing, cara, HTTP spoofing ele não é uma técnica amplamente conhecida, tá? A modificação do conteúdo HTTP geralmente é feita através realmente de um ataque man in the middle, como o uso de proxy ou injeções, tá? Não seria o caso da questão, tranquilo? Man in the middle injector, ou seja, injeção de man in the middle, não faz muito sentido, né? Aqui, apesar de descrever um acontecimento, né? O termo técnico não é esse utilizado. É o que? É o ARP Cache Poisoning. Beleza? Professor, como assim? Como que o ataque ARP Cache Poisoning vai permitir esse tipo de
de redirecionamento, de modificação de resposta do site. Como assim? Como que ele faz? O que você precisa ter em mente? Fala, galera, eu tive que dar uma pausa porque realmente travou minha gravação e justamente quando eu tava falando de ARP spoofing, beleza? Então, aqui na questão, ó, ARP spoofing não, ARP spoofing ou ARP cache poisoning, né? Eu já tinha feito aqui os desenhos, né, efetivamente, mas eu percebi aqui na gravação, por isso que eu fico olhando aqui, né, e quando eu tava desenhando, né, explicando esse ARP cache poisoning, eu olhei para o monitor e eu vi que tava travado, então vou repetir, vou estar gravando, essa aí é a continuação, né, da primeira parte, beleza? Então vamos lá, deixa eu me organizar aqui. Vou até deixar o rabisco mesmo, não tem problema, porque a gente desenha de novo, beleza? Deixa eu só ativar uma flagzinha aqui, primeiro para eu sair, né, da frente de vocês. Deixa eu ver aqui, questão de número 9, né? Vamos lá. A gente vai continuar. Vamos lá, simbora. Parei justamente aqui no ARP cache poisoning, né? O que significa isso? O ARP cache, ele tem tudo a ver com de fato, né? Deixa eu voltar aqui. Acho que eu não vou atrapalhar muito. Beleza. Não, deixa eu ver. Tá, já saí realmente. É porque eu tinha clicado e não tinha saído ainda. Beleza. Voltando aqui no caso da questão, né, para não perder o raciocínio, o atacante, ele foi, na verdade, após análise, foi descoberto que um atacante estava usando um ataque main in the middle para injetar conteúdo malicioso nas páginas visitadas, beleza? Tranquilo? Então, como que ele fez isso? Tá? Essa é a ideia, ou seja, ele usou a técnica do ARP cache poisoning. E aqui nos desenhos eu usei o seguinte exemplo, onde eu tenho a vítima, efetivamente, beleza? E essa vítima ela quer se comunicar com o globo.com, certo? Em tese, quando ela abre o navegador, digita globo.com, né, e dá enter, ela na verdade tá perguntando ao servidor DNS, obviamente da operadora, ou servidor DNS, da Oi, Vivo, Claro, TIM, seja qual for a operadora, e vai perguntar, olha, quero o IP desse nome, aqui, globo.com. Em seguida, esse servidor DNS vai responder com uma resposta da DNS e com o endereço IP válido ali efetivamente, beleza? A partir desse momento, ela vai estabelecer uma comunicação direta com o globo.com. Quando a gente tem um ARP cache poisoning, ou seja, o atacante ele já está dentro da rede, dos perímetros da rede local ali da vítima, e ele envia mensagens ARPs falsas para contaminar a tabela ARP tanto da vítima quanto do roteador. Ou seja, para a vítima, quando ela se comunicar com a internet, ela vai ter que passar pelo roteador. Quando ela passar pelo roteador, o tráfego vai passar pela vítima, pelo atacante primeiro, né? E vice-versa, quando o pacote tiver passando pelo roteador com destino à vítima, vai passar direto pelo atacante primeiro para depois chegar na vítima, beleza? Por quê? Porque teve um envenenamento da tabela ARP, tanto da vítima quanto do roteador, ou seja, no ARP cache poisoning, o atacante ele recebe tanto o pacote que vem de fora, ou seja, que vem da internet, passa pelo roteador, passa por ele e vai para a vítima, quanto sai da vítima, vai para o atacante, passa pelo roteador e vai no globo.com. E especificamente no ARP cache poisoning, como tem essa anatomia do ataque, né, o atacante ele recebe todo o tráfego vindo lá de fora. Quando a vítima faz um acesso ao globo.com, na verdade ela até faz o acesso, mas o atacante, a requisição passa pelo atacante, vai para o roteador, chega lá uma requisição no globo.com, o globo.com fala, tem alguém aqui acessando a página inicial, vamos entregar um HTML da nossa página inicial, beleza? E entrega. Aí esse pacote sai lá do globo.com, passa pelo roteador e, obviamente, como a tabela do roteador, tabela ARP está envenenada, essa requisição, esse pacote vai passar pelo atacante. Quando passa pelo atacante, o atacante abre esse pacote, vê lá que é um arquivo HTML e injeta, ou seja, vai fazer justamente isso, injetar conteúdo malicioso nesse arquivo que ele explorou.
Tá? Ou seja, vai haver uma contaminação de conteúdo. A partir desse momento, ele empacota isso e encaminha para a vítima, beleza? Ou seja, o ataque de ARP Cache Poisoner, ele abre brecha para outros tipos de ataque. Que tipo de ataque? Interceptação, tá? De requisições HTTP, ou seja, em redes não seguras, onde o tráfego HTTP é usado ao invés de HTTPS, as requisições web feitas pela vítima podem ser lidas ou modificadas pelo atacante. Teve a primeira interceptação, depois vai ter o quê? A modificação, que é justamente essa contaminação de código. Tá? O atacante ele pode modificar a resposta HTTP para incluir um código JavaScript malicioso, por exemplo. Tá? Como imagens, scripts, né? Encaminhar isso para a vítima. Só que antes dele modificar, ele vai injetar, né? Ele vai modificar a resposta, ou seja, vai abrir o pacote que veio lá do Globo.com, abriu, vai lá, injeta o conteúdo que ele precisa, né? E entrega isso para a vítima, beleza? Tranquilo? Ou seja, num ponto de vista geral aqui, só para resumir, sem um ataque, tá? Sem um ataque do ARP Cache Poisoner, o que vai acontecer? O navegador do usuário ele solicita a página web diretamente para o servidor legítimo, e o servidor legítimo envia a resposta HTML, que vai ser, por consequência, renderizada como esperado no próprio navegador da vítima. Com o ataque ARP Cache Poisoner, o navegador do usuário solicita essa página web, mas antes de chegar ao servidor, né, a solicitação passa pelo atacante, que a modifica, injeta um script malicioso no código HTML de retorno, ou seja, de resposta do Globo.com. Logo em seguida, o navegador da vítima ele vai agora renderizar uma página que parece ser legítima, mas não é. Ou seja, contém elementos maliciosos. Por isso que essa sensação aqui que o usuário tem de estar conectado a partir do momento que está conectado a uma rede Wi-Fi, ele percebe que o seu navegador está exibindo anúncios estranhos. Beleza? Queria muito que vocês pegassem ali a parte que eu desenhei, mas acho que deu para entender. Beleza? E engraçado que ele não travou só aqui não, né? Eu só fui perceber depois, olha, já estava acabando, faltava poucas questões, né? Então, acabou pegando aí a questão de número 10, né? Eu só fui perceber realmente no final, beleza? Mas vamos lá, não tem problema, a gente grava, a gente tenta, apesar dos rabiscos aqui, mas eu sei que vocês vão entender. Então, vamos lá. O analista de segurança, vamos partir para a questão de número 10, né? O analista de segurança está investigando um incidente em que usuários relatam o roubo de credenciais ao acessar um portal bancário. A investigação revelou que um atacante estava redirecionando a palavra-chave, isso aqui que você não pode esquecer, redirecionando um usuário para um site malicioso que imitava o portal original, capturando as credenciais inseridas, ou seja, as credenciais inseridas elas eram capturadas lá no portal, né, malicioso. Qual a técnica foi provavelmente usada pelo atacante para redirecionar? Aqui eu já falo logo que semelhantemente ao DNS spoofing, é o DNS cache, onde a gente tem a manipulação, né, de registros falsos para justamente a gente redirecionar esses usuários para sites maliciosos, beleza? Vamos lá, questão de número 11. Cenário: em um exercício de segurança, um atacante conseguiu injetar pacotes maliciosos em uma comunicação TCP entre dois servidores, causando interrupções e modificações. Repetindo, causando interrupções e modificações nos dados transmitidos. O ataque foi possível devido a uma vulnerabilidade na sequência de número do próprio TCP. Tá? E aqui eu tinha mencionado que o nosso gabarito aqui, obviamente, é o TCP, é a previsão de sequência do próprio TCP, tá? Nossa letra E. Por quê? Porque o TCP, ele tem esse TCP, essa técnica, né, de descobrimento da sequência dos números do TCP, ele tem a capacidade de prever essa sequência dos próprios números, tá? Ou seja, a anatomia, as etapas do ataque é monitorar, como eu mencionei aqui, monitorar, predizer os números. A partir do momento que ele está monitorando o tráfego, ele vai começar agora a prever
né, os números de sequência do TCP. Ou seja, o invasor ele vai tentar prever o próximo número de sequência que o servidor usará. Se o algoritmo que gera os números de sequência for fraco ou previsível, o invasor pode fazer isso com total sucesso, beleza? A partir do momento que ele monitorou, ele previu, né, tá prevendo ali o número de sequência, ele vai forjar agora um pacote TCP e injetar conteúdo malicioso ali dentro, tá? Ou seja, com o número de sequência previsto, o atacante envia pacotes TCP falsificados. Tá? Essa é a ideia, para outra parte da conexão, geralmente um servidor ou uma estação de trabalho da vítima, fingindo ser o próprio cliente legítimo. Tá? Tranquilo? E logo em seguida, ele injetou, o servidor, a estação de trabalho aceitou, ele vai sequestrar a sessão ali. Ou seja, se o ataque for bem sucedido, o atacante pode sequestrar uma sessão TCP, por exemplo. Isso significa que o próprio invasor pode tomar controle da comunicação. Tá? Possivelmente ele desconectando o cliente legítimo ou injetando comandos que o servidor vai aceitar vai aceitar como originados do próprio cliente, beleza? Nosso gabarito aqui, letra E. Questão de número 12, a última questão, foi interessante porque em uma conferência de tecnologia, um atacante configurou um ponto de acesso Wi-Fi aberto. Olha aí, de novo, um ponto de acesso Wi-Fi aberto, com um número semelhante ao da rede oficial do evento. Muitos participantes conectaram-se à rede Wi-Fi falsa, permitindo ao atacante o quê? Capturar dados confidenciais, como credenciais de login e informações pessoais. Qual técnica o atacante provavelmente usou para realizar esse tipo de ataque? Aqui eu tinha mencionado que existe essa técnica do Evil Twin, né? O ataque de Evil Twin, ou seja, ele envolve o quê? Criar um ponto de acesso. Eu até mencionei aqui, existe o ponto de acesso A, aqui, deixa eu colocar aqui o desenho. Esse ponto de acesso A é o ponto de acesso da organização, do shopping, tá? Da rede de restaurante, e o atacante ele vai criar um outro ponto de acesso com SSID, o nome da rede Wi-Fi, semelhante ao da rede original, beleza? Tranquilo? Então, o Evil Twin, eu tinha mencionado que ele envolve criar justamente esse ponto de acesso Wi-Fi com o mesmo nome da rede legítima, ou seja, da rede da organização, tá? Enganando o quê? Os usuários para que se conectem à rede, justamente essa rede, a rede Wi-Fi falsa, tá? Isso permite aos atacantes interceptar dados transmitidos, tá? Para executar esse ataque de man in the middle, beleza? Tranquilo? Então, basicamente, seria isso. Agora, obviamente que assim, eliminando as outras alternativas, MAC address spoofing, por exemplo. Bom, MAC address spoofing não condiz com o enunciado, ou seja, porque aqui ele envolve modificar, alterar o quê? O endereço MAC, né, de um dispositivo para se passar por um outro na rede. Tá? Ele não cria um ponto de acesso falso para capturar tráfego. Essa é a questão. Tranquilo? Beleza? Então, por isso aí que não é o nosso gabarito letra A. Session Fixation, ou seja, é a famosa sessão válida. O que isso significa, né? Na verdade, é um tipo de ataque em que o atacante ele fixa uma sessão válida de um usuário antes de este mesmo usuário se autenticar. Ou seja, o atacante ele consegue forjar um ID, ele pega um ID de sessão, né? E já pré-definida, e fixa isso e entrega isso para o usuário. E o usuário ele vai forçar uma autenticação baseada nesse ID de sessão, beleza? Ou seja, isso geralmente é feito, como mencionei, em aplicações webs, né, que são vulneráveis a esse tipo de ataque, tá? É um tipo de ataque, então, que o atacante ele força a vítima a utilizar uma sessão específica que ele mesmo já conhece ou controla, tá? Ou seja, o atacante, né, ele já conhece, já controla, e esse tipo de ataque ele explora justamente essas vulnerabilidades em aplicações web, onde o ID da sessão do usuário ele é pré-definido ou fixado pelo próprio atacante. Essa é a ideia, tá? Por isso que fixation, ou seja, ele fixa essa sessão e força o usuário a usar essa sessão, beleza?
HTTP Parameter, né, Pollution, é justamente você manipular parâmetros HTTP, né? Então não condiz aí com a rede Wi-Fi. Falou em rede Wi-Fi aberta a ponto de capturar dados confidenciais, saiba que tem aí Evil Twin Attack, beleza? E a gente viu que o Host File Manipulation é a manipulação daquele arquivo. Que tipo de arquivo? Arquivo host, beleza? Usado ali para redirecionar muitas das vezes as URLs para IPs diferentes, beleza, galera? Tranquilo? Então, deixa eu voltar aqui. Bom, não travou. Bom, galera, tô gravando essa parte 2 porque realmente infelizmente, o vídeo acabou travado aí na questão 9, né? A questão 9 já tinha desenhado, já tinha terminado a questão 12, né? Mas, infelizmente aí travou, mas não tem problema. A gente gravou essa parte final. Então, dê o teu joinha, beleza? E te aguardo nas próximas aulas, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus, deem o feedback de vocês e curta e se inscreva no canal. Tamo junto e fiquem com Deus.